5 tripulantes de aeronave da Guarda Costeira japonesa mortos após colisão com um avião comercial no aeroporto de Tóquio. Rússia atacou com drones e mísseis as cidades de Kiev e Kharkiv. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. As forças israelitas preparam-se para ataques prolongados na faixa de Gaza que deverão durar todo o ano. O Parlamento Europeu vai entrar numa corrida legislativa para aprovar 140 dossiês antes das eleições de junho. Preços cobrados pelos hotéis em Paris durante os Jogos Olímpicos disparam. Cinco membros da Guarda Costeira japonesa morreram na colisão de uma aeronave com um avião comercial no Aeroporto Internacional de Tóquio. O piloto da aeronave da Guarda Costeira japonesa sobreviveu ao acidente. A colisão ocorreu numa das pistas do aeroporto de Haneda, um dos mais movimentados do Japão, pouco depois da aterragem do avião comercial proveniente da ilha de Hokkaido. Todos os 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo do Airbus A350 foram retirados em segurança. Pelo menos 17 ficaram feridos. A aeronave da Guarda Costeira ia levantar voo para um aeroporto na costa oeste do Japão para prestar ajuda após o forte sismo que atingiu o país no dia de Ano Novo, matando pelo menos 48 pessoas. O Ministério do Território, das Infraestruturas e dos Transportes do Japão anunciou a abertura de um inquérito para determinar as causas do acidente. 3 das 4 pistas do aeroporto de Haneda, excluindo a pista C onde o acidente ocorreu, já retomaram as operações. Kiev e Kharkiv, 2 das maiores cidades da Ucrânia, estiveram sob uma chuva de mísseis russos na manhã de terça-feira, depois de Moscovo ter garantido que iria retaliar pelo ataque à cidade russa de Belgorod no fim de semana. Em Kiev, as sirenes de alerta soaram durante quase 4 horas e as estações de metro serviram de abrigo aos residentes. Muitos, ainda de pijama, correram com sacos-cama e animais de estimação para o metro quando se ouviram as primeiras explosões. Várias zonas da capital ucraniana ficaram sem energia. Segundo o último balanço das autoridades, pelo menos 5 civis morreram nos ataques a Kiev e Kharkiv e cerca de 100 ficaram feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que as forças do Kremlin lançaram cerca de 170 drones e dezenas de mísseis de vários tipos contra alvos ucranianos, a maioria civis. Moscou intensificou bombardeamentos à Ucrânia depois de, no passado fim de semana, um ataque na cidade russa de Belgorod ter matado 25 pessoas, entre as quais 5 crianças. As forças israelitas anunciaram que retiraram algumas das suas tropas de Gaza para se prepararem para combates prolongados que deverão continuar durante todo o ano. Um ataque noturno na Cisjordânia ocupada matou pelo menos 4 militantes palestinianos. Israel diz que as suas operações na Cisjordânia são preventivas e que têm por objetivo fazer face às ameaças de segurança. O Crescente Vermelho palestiniano estabeleceu o primeiro campo para palestinianos deslocados em Khan Younes com a ajuda do Crescente Vermelho egípcio. Entretanto, as forças de defesa de Israel deram como segura a zona da fronteira com Gaza e anunciaram a primeira fase de um programa para encorajar os israelitas que foram deslocados devido ao ataque do Hamas a regressarem a casa. לפי המלצת צה"ל ומערכת הביטחון, אנחנו נחזיר בקרוב את היישובים שנמצאים בטווח של 4 ועד 7 קילומטר. בצפון העוטף אל בתיהם. קבוצה ראשונה של 7 יישובים כבר נקבעה, הם קיבלו הודעות. הקיבוץ דורות שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא אחד מהם. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas no sul de Israel na sequência do ataque de 7 de outubro de 2023, quando o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e raptou 240. Segundo Israel, foram detidas mais de 2.000 pessoas e mais de metade estão associadas ao Hamas. Benjamin Netanyahu prometeu continuar com a ofensiva militar até que todos os reféns regressem a casa. Israel tem estado sob pressão internacional para reduzir os ataques que já mataram mais de 22.000 palestinianos. O Supremo Tribunal de Israel declarou nula a reforma judicial do atual governo de Benjamin Netanyahu. 8 dos 15 juízes rejeitaram a lei que reduzia os poderes do tribunal e que dava ao governo uma maior influência na nomeação dos magistrados. O tribunal considerou que esta lei prejudicaria gravemente a democracia israelita. No entanto, esta decisão pode dar origem a uma crise política enquanto os ataques em Gaza o prosseguem.
Em julho de 2023, Israel viveu uma situação de divisão política e de protestos diários nas ruas devido à aprovação da Lei da Razoabilidade. Esta lei retirou ao Supremo Tribunal o poder de anular decisões governamentais consideradas pouco razoáveis. Centenas de manifestantes pediram a demissão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O líder israelita, que é acusado de favorecer a extrema-direita, diz que são necessárias mudanças para restabelecer o equilíbrio entre os juízes e os políticos. A decisão de anular a legislação de julho poderá reacender as tensões que levaram a protestos durante o verão. A liderança israelita está sob pressão devido à forma como estão a ser conduzidos os ataques contra o Hamas. Só no ano novo, pelo menos 35 pessoas morreram em Gaza. O Parlamento Europeu vai acelerar a aprovação de legislação antes do final do seu mandato, a fim de encerrar o maior número possível de dossiês até às eleições europeias. Embora a ida às urnas decorra de 6 a 9 de junho, os trabalhos das comissões parlamentares encerram no final de abril, dando aos eurodeputados apenas 4 meses para votarem mais de 140 dossiês legislativos. É necessário acelerar as discussões com o Conselho da União Europeia e acrescentar votações extraordinárias em plenário. Es verdad que va a haber sesiones plenarias aquí en Estrasburgo con muchos temas que votar. Normalmente lo que se puede hacer es añadir sesión de voto, por ejemplo, por la tarde para no votar más de 2 o de 3 horas seguidas, de manera que los diputados guarden la concentración. No se puede estar votando durante horas y horas. O novo Pacto de Migração e Asilo, a Lei da Inteligência Artificial e as novas regras orçamentais do Bloco são alguns dos dossiês mais importantes e urgentes. Além de deixar a casa arrumada para os próximos parlamentares, algumas bancadas mais progressistas temem perder poder de voto se confirmar o expectável reforço nas urnas das forças populistas e de extrema-direita mais eurocéticas. Para o líder dos Verdes, a versão final do Pacto de Migração e Asilo é já uma concessão a essas forças políticas. There's still many other files on the Green Deal side. There's this infamous Asylum and Migration Pact too, on which there's an agreement that won't solve anything, and that basically follows the footsteps of the radical right, which I think is also a big mistake. I would say, if I look at what my group is going to do between now and the end of the term, will be to play defense. Because, well, what I believe is that the vast majority is sleepwalking the European Union into disaster, and we must prevent that. De acordo com as últimas sondagens de opinião, as forças de extrema-direita e radicais no Parlamento Europeu poderão aumentar a sua representação parlamentar nas eleições de junho, enquanto que os partidos de centro e os verdes poderão perder assentos. O euro comemora 25 anos. A 1 de janeiro de 1999, 11 países da União Europeia adotaram o euro como nova moeda comum, apesar de a moeda única só ter entrado mesmo em circulação bastante mais tarde. Só 3 anos depois, a 1 de janeiro de 2002, é que as moedas e notas foram introduzidas. Hoje o euro é a moeda de 20 países da União Europeia e de cerca de 350 milhões de pessoas. O principal líder da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, foi levado de urgência para o hospital depois de ter sido atacado durante uma visita oficial à cidade de Busan, no sul do país. Lee foi esfaqueado com uma arma no lado esquerdo do pescoço por um homem não identificado. O político de 59 anos é líder do Partido Democrático e perdeu para o Partido Conservador nas eleições presidenciais de 2022 por 0,7 pontos percentuais, a margem mais estreita jamais registada numa eleição presidencial sul-coreana. A internacional espanhola Jenny Hermoso voltou a dizer perante um juiz que, após a final do Mundial 2023, foi beijada na boca sem consentimento por Luís Rubiales, então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. E revelou que foi pressionada a ilibá-lo publicamente. A futebolista foi ouvida terça-feira em Madrid pelo magistrado que investiga o caso que levou a que o presidente da Federação Espanhola fosse afastado do cargo e suspenso durante 3 anos pela FIFA.
Jenny Hermoso voltou a dizer que o beijo de Rubiales foi inesperado e nunca consentido. Faltam menos de 7 meses para o início dos Jogos Olímpicos, mas os preços cobrados pelos hotéis em Paris para essa altura já dispararam, de acordo com um estudo realizado por uma associação francesa de defesa do consumidor. A associação comparou os preços com 15 dias de diferença de vários hotéis junto ao Rio Sena e concluiu que o preço médio para a noite de 26 de julho, data que marca a abertura dos Jogos Olímpicos, mais do que triplicou. Se réjouissait d'être venu maintenant à Paris parce qu'on ne viendra pas durant les Jeux Olympiques. À cause de ça? À cause de ça, voilà. For the Olympics then, because of high prices, so we are not coming to visit them. Muitos hotéis também mudaram as condições de reserva. Agora, os hóspedes são obrigados a reservar um mínimo de 2 noites. Période classique hors JO, on est sur un tarif à 330 € en moyenne pour la chambre classique. On monte à 530 € au début des JO, donc autour du 26 juillet. Il faut quand même que je m'aligne un petit peu avec les confrères concurrents des alentours. Ça reste quand même une aventure un peu exceptionnelle et donc on essaye de profiter un petit peu nous aussi. As autoridades francesas vão fiscalizar cerca de 10.000 hotéis e restaurantes em toda a França antes dos Jogos Olímpicos, a fim de limitar a subida de preços esperada para essas semanas de julho e agosto.